Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Bundesliga. Desta feita, um convidado super especial que temos aqui connosco, o atual selecionador dos Camarões, António Conceição. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme e um orgulho enorme para a Bundesliga tê-lo aqui connosco e, fazendo uma retrospectiva do que foi a sua carreira como jogador e como treinador, dizer que foi um defesa de direito de raça, com um sentido tático fabuloso. Passou jogador à moda antiga, com muitos anos em poucos clubes, Braga, Vizela, e acabou a carreira no Futebol Clube do Porto. Chegou a Internacional A, é um feito absolutamente notável, e depois como treinador, como não podia deixar de ser, começou no seu Braga e foi por aí fora, passando por diversos clubes históricos do nosso futebol, Naval, Estrela da Amadora, Trofense, Vitória de Setúbal, Moreirense, foi campeão nacional da segunda divisão pelo Trofense em 2008, pelo Moreirense em 2014, e depois tem várias passagens pelo Campeonato Romeno, onde foi campeão, onde ganhou tudo o que havia para ganhar, foi campeão 2 vezes pelo Cluj, venceu 3 taças da Roménia, uma supertaça, e hoje em dia é selecionador nacional dos Camarões, os Leões Indomáveis, uma seleção absolutamente fantástica, histórica, no seio do continente africano. Já atingiu os quartos de final no Mundial de 1990, em Itália, e tem 5 CAN no seu palmarés. Bem-vindo, António Conceição. Foi substituir Clarence Seedorf, uma lenda do futebol mundial. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, é um prazer partilhar com vocês estes meus longos anos de experiência que tenho no futebol. Eu comecei desde muito novo a prática do futebol, a aprendizagem, com 12 anos, e tenho 59 anos e ainda aqui me mantenho nesta aprendizagem diária, que eu costumo dizer que é uma aprendizagem diária. Embora a experiência e os longos anos que temos de futebol nos vai dando algum conhecimento, mas muito sinceramente, eu digo isto com muita honestidade, não sabemos tudo, estamos constantemente a aprender. E eu estou disposto a aprender, a partilhar com vocês e com toda a gente que quer saber, ter conhecimento daquilo que é o fenómeno do futebol, a partilhar com vocês toda esta minha experiência e ao mesmo tempo também adquirir algo mais de aprendizagem para os meus conhecimentos. Muito bem, muito bem. Mister, certamente vamos aprender muito hoje. Sem dúvida. Aliás, o Jorge praticamente já falou um pouco sobre aquilo que foi o seu percurso. Eu também não me vou alongar mais porque é um percurso de facto incrível. Mister, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso desafio. É uma honra para nós ter connosco hoje aqui um homem que respira de facto, respira e vive futebol com grande entusiasmo, que me disse logo, na altura, na primeira vez que nós falamos, se é para falar de futebol, aceite já o vosso convite. Espetacular, sem dúvida. É verdade. Mister, é um gosto enorme tê-lo aqui connosco hoje. E bem-vindo, Mister. Obrigado. Obrigado nós. Mister, quando nós falamos a primeira vez, o Mister disse que não gostava muito de falar sobre aquilo que é o passado e gostava de mais estar focado naquilo que é o presente e o futuro, não é? Sem dúvida, boa linha de pensamento. Por isso, esta conversa, um pouco aquilo que nós vamos falar, vai ser um pouco mais sobre aquilo que são as suas experiências recentes. Mister, diga-me uma coisa, como é que olha para o futebol numa visão mais futurista? Isto é, como é que acha ou como é que vê a evolução do futebol, por exemplo, daqui a 10 anos? Qual é que é a sua visão? Por aquilo que o futebol tem evoluído nas últimas décadas, desde o tempo que eu joguei futebol e entretanto deixei de jogar futebol e iniciei a minha carreira de treinador, tem-se assistido de facto a uma evolução do futebol, não do futebol em si, mas a tudo aquilo que diz respeito à organização, ao planeamento, à máquina que é hoje em dia, à máquina economicista e financeira que é hoje em dia o futebol. Aquilo que eu prevejo, e nós temos de ser sinceros, porque eu digo isto em conversas com amigos, que o futebol evoluiu, mas nem tudo aquilo que evoluiu foi por um sentido positivo. Nem tudo aquilo que evoluiu foi no sentido positivo. Evoluiu muito no conhecimento dos treinadores, evoluiu muito na prestação dos jogadores relativamente àquilo que é as novas metodologias de treino, o conhecimento tático, a cultura tática do jogo em si. Isso melhorou bastante. Os clubes também se foram dotando de melhores condições de trabalho. Hoje em dia temos um grande número de clubes já com academias, que isso é de facto o desenvolvimento futurista dos clubes, do futebol em si, porque o jovem hoje em dia tem meios, quando eu no meu tempo joguei futebol não os tinha. Eu recordo-me quando comecei a jogar futebol,
no Braga, nas camadas jovens, tínhamos um campo para 2 equipas, às vezes treinávamos em meio campo. Hoje em dia, as academias proporcionam o crescimento e desenvolvimento da atividade de futebol aos miúdos, com todo tipo de condições. Bons relevados, bons ginásios, boas relvas, boas chuteiras, boas bolas, portanto, todas as condições para poder evoluir. Aquilo que eu penso que eventualmente daqui a 10 anos podemos assistir e que será necessário assistirmos é que haja uma mudança de postura relativamente àquilo que é o dirigismo no futebol. Porque temos as escolas de aprendizagem para os treinadores. Os treinadores portugueses hoje em dia gozam, infelizmente, para todos nós, gozam de uma boa imagem no exterior, das suas competências. Cresceram muito em termos daquilo que é o conhecimento relativamente à preparação de uma equipa para a prática do futebol, neste caso para as equipas profissionais. O jogador evoluiu também no seu digamos, na sua condição de jogador, do conhecimento do jogo, da evolução técnico-tática, do treino, porque o treino hoje é completamente diferente daquilo que era no meu tempo. Portanto, tudo isso evoluiu. Temos escolas de formação para dirigentes, mas sentimos que há muito pouca gente disponível para aprender ou para frequentar esses cursos. E é importante que, de facto, o dirigismo dê um salto qualitativo, quer no planeamento, quer na construção de uma ideia futurista relativamente a projetos, porque um de vocês focou-me um bocado a situação dos projetos a médio prazo e eles não se cumprem, e é verdade que não se cumprem, porque o que dita a continuidade desse projeto é os resultados, e se os resultados não aparecem, muda tudo, muda o treinador, muda os caminhos, muda o sentido de orientação relativamente ao projeto, e isso de facto não dá credibilidade nem dá sustentação ao crescimento de um projeto. Portanto, eu penso que isso é que faz falta mudar, e eu penso que podemos estar no caminho, de facto, de assistir a uma mudança relativamente a uma postura diferente por parte dos dirigentes que gerem os clubes, porque nós sentimos que de facto ainda há alguma coisa para mudar a esse nível. Você está a falar especificamente de todo o ecossistema que anda à volta do futebol, não é? Tudo. Dirigentes de clubes, dirigentes federativos, dirigentes associativos, dirigentes das arbitragens, tudo o que engloba, digamos, a gestão do futebol. Acho que tem que haver um plano e tem que haver uma política concertada no sentido de que tudo funcione em harmonia. Portanto, nós crescemos na formação de treinadores, crescemos na evolução dos jogadores, porque o produto hoje em dia, o jogador português, é procurado por todo o mundo. Nós temos jogadores a jogar em todo o mundo. Basta ver a capacidade. Também temos um agente, ou vários agentes esportivos que conseguiram abrir portas para colocar o nosso produto lá fora. E quando eu falo de produto, falo de jogadores e treinadores também. E este produto tem muita procura. E por vezes nós não temos, digamos, a melhor postura para valorizar este produto. Porque, não, um bocado vocês falaram aí numa situação dos treinadores que abraçam um projeto no início da época, ao fim de 2 meses o projeto, não há resultados e o projeto vai para água abaixo e o treinador vai para a rua, vem outro jogador. Portanto, isto não é estar a proteger a imagem do treinador, não se dá tempo a que o treinador sustente as suas ideias e o seu trabalho, e por vezes, às vezes, damos uma imagem de incompetência que não é realidade. E tem acontecido a muitos treinadores, a muitos colegas, mas também já me aconteceu a mim, de que saímos prematuramente daquele projeto que iniciámos e que abraçámos no início da época, e passado 2, 3 meses estamos fora desse projeto por falta de resultados. E às vezes o problema não está no treinador. Tem que haver uma capacidade de análise por parte de quem dirige as equipas de futebol para perceber o que é que está a falhar na engrenagem. Se de facto não é o treinador responsável, o que é que está a falhar? Porque às vezes não é o treinador que está a falhar. É todo um conjunto de fatores que não foram bem preparados ou não foram bem agarrados e fazem com que as coisas não engrenem. E se não houver paciência para apurar o porquê dessas situações negativas que estão a acontecer, então o projeto não tem sequer, digamos, não sai do local de partida. Não sai do não passa daqui.
Nós vamos tocar um pouco também mais com mais detalhe, exatamente aquilo que o Mister acabou de falar, com um pouco mais detalhe para a frente. Tocando agora também um pouco mais, Mister, naquilo que é a sua experiência atual como selecionador dos Camarões. Eu diria, Mister, conquistar a CAN e estar presente no Campeonato do Mundo serão certamente objetivos, nem ponho isso em causa, não é? E o povo africano vive muito o futebol, e o Mister está lá e sabe e sente isso, não é? Eles fazem uma festa tremenda com aqueles rituais, as danças, como o Mister também falou, acho que foi o Mister ou o Jorge também falaram de Itália 90, é sem dúvida a maior referência do futebol camaronês, ok? Sim, E o povo, de facto, vive o futebol de uma forma muito apaixonada. É verdade. Como é que o Mister se prepara para estas grandes competições em que o povo vê mais do que propriamente um simples jogo de futebol? Que se joga mais o prestígio, a própria cultura do povo? Olha, o preparar Mister, não se esqueça, tem que me tratar por tu, Mister, não se esqueça. Sim, a preparação, isto é a força do hábito. A preparação tem muito a ver com aquilo que nós sentimos relativamente às nossas capacidades e uma análise da situação em que abraçamos. Nós abraçamos um projeto, abraçamos uma ideia. Eu não digo o projeto porque o projeto é os resultados que definem, mas abraçamos uma ideia. E a ideia que me foi proposta foi trabalhar uma equipa, criar uma mentalidade vencedora para atingirmos os objetivos que foram mencionados. A CAN, pelo menos tentar chegar à final da CAN, porque a CAN vai ser realizada nos Camarões, e é quase uma obrigação estarmos na final. E depois aí, obviamente, chegar ao momento da final, se lá chegarmos, temos que, obviamente, reformular a ideia que é para ganhar, não temos outro caminho. Mas o estar presente na final, sendo o nosso país, acho que já será uma nota de grande registro. E, obviamente, tentamos qualificar a equipa para o Campeonato do Mundo, porque os Camarões têm tradição de estarem em fases finais do Campeonato do Mundo. Acho que já são 6 fases finais que estão presentes, que é uma nota de registro para uma equipa africana, é extremamente positivo. E nós sabemos essa responsabilidade. Como é que eu me posso preparar para atingir esses objetivos? Posso não conseguir, mas eu só tenho um caminho: trabalhar. Pôr um bocadinho à margem daquilo que é o sentimento de uma nação, que através desse sentimento cria muita pressão a quem está a viver este momento de querer arranjar um núcleo, um conjunto de jogadores para formatar uma equipa boa para atingir esses objetivos. É pôr um bocadinho à margem disso, sabendo e conhecendo a realidade do povo camaronês, que de facto vê na sua seleção um ícone do país. É verdade. Quando a seleção joga para tudo, não se vê ninguém nas ruas, vê-se toda a gente cá fora das casas com as suas cadeirinhas a olhar para um ecrã, a ver a seleção. Aliás, nós vemos muitas vezes os melhores momentos do Campeonato do Mundo, aquelas danças do povo africano, principalmente do povo camaronês, é uma das imagens de marca. Tem os rituais, aquilo é um ritual para eles, é uma dança que eles devem estar a chamar os deuses para proteger a seleção, porque eles de facto vivem muito a seleção. Aliás, o Presidente da República diz que a seleção principal, que é os Leões Indomáveis, é a seleção do povo e a seleção do Presidente da República. Não é da Federação, não é nada, é dele e do povo, porque ele representa o povo. E nós sabemos de facto que isso é uma realidade, porque nós tivemos, eu vou-lhes dar um exemplo, o último jogo que jogámos em casa foi com Moçambique. Depois nós tínhamos jogo em casa com Moçambique, depois íamos a Moçambique fazer o segundo jogo. E o jogo era à porta fechada, porque por causa da pandemia, porta fechada, só entraram 200 pessoas ou 300 pessoas, que são os convidados e não sei o quê, é um número muito restrito. Depois nós ganhámos o jogo. Não ganhámos nada, nós não ganhámos só simplesmente um jogo. Para nós, eu continuo a considerar que é um jogo de preparação, porque nós não necessitamos fazer esta fase porque somos o país organizador, já estamos apurados por natureza. Acabou o jogo pelas ruas do Alá, o jogo foi em Douala, aquilo parecia o fim do mundo. Parecia a fim do mundo. Gente de um lado, gente do outro, parecia que tínhamos ganho o Campeonato da África. Não ganhamos nada. Se ganhamos um jogo, isto é assim, até se ganhamos a taça, não saímos aqui. Mas o contrário também pode ser verdade. Se não ganharmos nada e se formos eliminados, temos ali um ambiente para saber ultrapassar. Portanto, por isso eu digo que eu tenho que manter à margem dessas emoções, porque nós temos que ser racionais. Quem anda neste meio e com a missão que nós temos que ser muito racionais, temos que ser muito frios e preparar a equipa para 2 objetivos que têm que ser, eu não diria uma obrigação, mas é quase uma obrigação
a consumação desses dois objetivos. Portanto, eu sei bem o que nos espera, já estamos a preparar há muito tempo de distância, digamos, mentalmente os jogadores para isso. Eles conhecem a África melhor do que eu, porque eles são africanos, e eles sabem a responsabilidade que têm, mas nós estamos a preparar os jogadores já do ponto de vista mental, sabendo que quando chegar a essa altura não podemos vacilar. Não podemos vacilar. E o grande critério neste momento que eu tenho que ter é exatamente saber definir quem são os jogadores, para além das suas capacidades desportivas, técnico-táticas e físicas, do ponto de vista mental, são os jogadores preparados para enfrentar esta obrigatoriedade, porque depois, quando começarmos a jogar um apuramento para o Campeonato do Mundo ou a CAN, ali não podemos vacilar, e temos de estar preparados mentalmente, e a adversidade vai estar presente, não é? A adversidade vai estar presente, e nós temos de ter a capacidade para poder ultrapassar essas dificuldades. E aqui é que nós temos que definir o jogador mentalmente forte para poder ultrapassar isso, porque os jogos em casa, os jogos em nossa casa, no bar nos Camarões, quando for do Cana, vai ser de autêntica pressão, porque o povo, para além de transmitir calor humano e incentivar os jogadores, mas depois vai cobrar também o resultado. Vai cobrar o resultado. E isto, nós temos de estar preparados para esse momento. Portanto, o meu ponto de partida, já defini os caminhos que quero, selecionar bem, por isso nós estamos a aproveitar esta fase da qualificação do CAN para ver uma série de jogadores. Já tem ali um núcleo de 16 a 7 jogadores que estão mais ou menos fechados para pertencerem à lista final, mas também tenho ali 10 ou 12 jogadores que andam a rodar para eu tentar perceber do ponto de vista mental e obviamente de características, se encaixam no perfil do jogador que eu idealizo para a seleção para termos o tal sucesso, que às vezes pensamos que idealizamos o melhor plantel e não vamos ter o melhor plantel e que focamos num ou outro jogador. Isto é sempre assim, acontece com frequência. Mas, de qualquer das formas, sabemos da nossa obrigação, sabemos dos objetivos que temos e do compromisso que temos para com o povo, porque eles vão exigir exatamente isso. Muito bem. Mister, continuando com o tema seleção e indo um pouco ao encontro do que acabou de dizer e da pergunta do Gonçalo, ou seja, os objetivos são claros e inequívocos para uma seleção dos Leões Indomáveis com o prestígio que tem em África e no mundo até, como uma das principais seleções africanas. O objetivo é muito claro, ganhar a CAN e apurar-se para o Campeonato do Mundo, como não poderia deixar de ser para um país e liderado por um treinador de prestígio como é o Mister António Conceição. Claro que a fasquia estará sempre lá. Muito... Sempre foi... Ainda bem que é assim. Sim. Diga. Ainda bem que é assim. Ainda bem que é assim. Exatamente. Sempre foi treinador de clubes. Como é que é... ou seja, com estes objetivos tão altos e tão claros para os Camarões, para o Mister, que sempre foi treinador de clubes do dia-a-dia, está todos os dias no balneário, convive todos os dias com os jogadores, como é que é ser selecionador? Onde os jogos são muito menos, em muito menor quantidade, os objetivos são altíssimos e a margem de erro é nula. Como é que é o dia-a-dia de um selecionador e como é que ele se prepara para as convocatórias, etc.? É completamente diferente do dia-a-dia de um clube. Completamente diferente. Porque no dia-a-dia do clube nós temos diariamente os jogadores ao nosso dispor e analisamos constantemente o perfil do jogador, o seu caráter desportivo, as suas capacidades esportivas, e estamos ali e podemos ter várias conversas diárias com os jogadores e reformular posturas e dizer, nós temos este modelo de jogo, temos esta ideia para o jogo, eu quero que tu faças isto, e temos este convívio diário e podemos ter, de facto, os jogadores completamente disponíveis para nós termos este tipo de relação. A seleção é completamente ao contrário. A seleção nós apanhamos jogadores de 3 ou de 4 em 4 meses e temos ali um espaço muito curto para fazer 2 jogos, que é, os jogadores chegam dos clubes, temos ali 2 dias para recuperar da viagem, porque viagens daqui da Europa para os Camarões são 8 a 10 horas de voo. Os jogadores vêm de ter realizado um jogo. Quer dizer que só se apresentou na segunda-feira à noite, só chegou na segunda-feira à noite. Nós normalmente temos terça-feira e quarta-feira para tentar recuperar, do ponto de vista físico, totalmente os jogadores. Temos que ter aqui muito cuidado com a nossa programação de trabalho, muito cuidado, focalizar num primeiro momento, recuperar o mais rapidamente que pudermos os jogadores da melhor forma possível, e depois, numa única sessão de treino que temos antes do jogo, procurar fazer ali um bocadinho o trabalho, a estratégia e a tática que temos para o jogo que vamos jogar, e em função do adversário que vamos jogar, obviamente.
Portanto, o espaço é muito curto, é tudo muito rápido, porque depois fazemos um jogo, já estamos com o segundo jogo normalmente é passado 2, 3 dias, já temos de estar a recuperar a equipa outra vez, fazendo ali umas mudanças de 3 ou 4 jogadores, porque também não se pode mudar muito mais, e pronto, e digamos que não temos de facto muito tempo para trabalhar, pelo menos nestas fases de qualificação. Quando estamos qualificados para as fases finais, aí sim, aí já temos um ciclo de 15 dias, de 20 dias, para poder trabalhar os índices técnico-táticos, a estratégia de jogo, tudo aquilo que nós definimos em termos de modelo, portanto, tudo isso temos mais algum tempo para trabalhar. É diferente, de facto é bastante diferente de trabalhar num clube ou trabalhar numa seleção, mas também tem outros aliciantes. Porque temos um desafio relativamente àquilo que é a nossa programação de trabalho, para ultrapassar e definir a melhor programação, rapidamente tentar meter na cabeça dos jogadores aquilo que é a nossa ideia para o jogo, aquilo que nós pretendemos. Portanto, isso também é um desafio para nós. Isto para mim não é uma situação virgem, não posso obviamente colocar no mesmo patamar, mas vocês não sabem, mas eu vou-vos dizer que eu, enquanto fui aqui muitos anos treinador na formação do Braga e como adjunto do Braga, eu fui selecionador das seleções jovens da Associação de Futebol Braga. Tive 12 anos no projeto Associação, trabalhava em sintonia com a Federação Portuguesa de Futebol, que é dali que saem os primeiros valores para as seleções sub-15, sub-16. Sim. Portanto, eu tinha a meu cargo, como selecionador distrital, tinha a meu cargo 3 escalões. Primeiro foi um, mas depois passaram a 2, depois passaram a 3. Tínhamos 3 escalões jovens para selecionar e para formatar seleções, para fazer seleções. Portanto, isto também, digamos, foi uma preparação para aquilo que veio acontecer agora. Na altura não imaginava, mas está dentro da mesma vitória, ou seja, observar, selecionar e preparar para uma competição que era o Lopes da Silva, que eram normalmente 10 dias de competição, e tentar levar os melhores miúdos daqui da região de Braga, para depois os selecionadores escolherem, em consonância com os selecionadores distritais, os melhores jogadores para iniciar o seu processo na seleção nacional. Portanto, isso, digamos, deu-me um bocadinho de bagagem, como se costuma dizer, de preparação para aquilo que fui encontrar agora. Não anda muito longe disso, só que em patamares completamente diferentes. Enquanto aquilo eram miúdos, aqui já estamos a falar de jogadores que têm uma bitola diferente e estão um patamar profissional completamente diferente. Mas as dinâmicas são ligeiramente as mesmas. As dinâmicas são ligeiramente as mesmas. Porque eu apanhava os meninos à segunda-feira para treinar e à terça, também não podia fazer muito, porque eles jogavam ao domingo nos clubes, também não podia fazer muito com eles. Aquilo era só treinos de observação. Depois, nas fases finais, já tínhamos ali mais 10 dias para trabalhar, é a mesma coisa que eu encontro agora na seleção. O segredo disto, eu penso que o segredo disto, nesta primeira fase, tem muito a ver com aquilo que nós selecionamos, a nossa capacidade de observação. Tentar trazer não só aqueles que têm as melhores qualidades técnicas ou físicas, mas sobretudo aqueles que estão mais bem preparados mentalmente para enfrentar uma competição rápida, desgastante e que cria muita pressão ao nível psicológico aos jogadores. E aqueles jogadores que forem mais preparados mentalmente vão ajudar a diluir isso tudo e vamos ter, com certeza, mais equilíbrio emocional para enfrentar as dificuldades que a competição nos aparece. Outra vez a componente humana, não é, Mister? Outra vez a componente humana a ter um grande impacto, não é? E a ter um grande peso. Exatamente. Isso foi uma das apostas que eu fiz quando cheguei ali aos Camarões, porque estamos a falar do continente africano, que há sempre alguma desconfiança, quem é este treinador, que tipo de procedimento é que tem, que personalidade é que é. Então, em vez de ser eu a conhecer os jogadores, eu dei-me a conhecer aos jogadores. Eu aproximei-me dos jogadores, para que eles percebessem que tinham ali uma pessoa que também foi praticante como eles, que quer ter um líder que, enquanto jogador, queria ter um líder com coerência, de caráter, para podermos ter uma relação humana, que é o importante. Primeiro nós temos que tratar o jogador como um ser humano, e depois vamos à vertente desportiva. E esse é o caminho. Esse foi o caminho que eu, não só aqui na seleção, mas também a nível de clubes. Porque eu acho que, hoje em dia, a aposta na relação humana entre o treinador quer o jogador é fundamental para termos um grupo coeso e todos vivermos e bebermos ou digamos, do mesmo objetivo, não é? Do mesmo objetivo. Eu sempre perceber que há responsabilidades, há objetivos, mas para se atingir isso temos de ter um grupo muito homogéneo, muito coeso e muito sustentado naquilo que são as relações.
E a partir daí, estabelecemos depois, digamos, as capacidades. Eu sou treinador, tenho que ter a minha capacidade para decidir e para tomar as decisões, e eles, como jogadores, só têm que ter a capacidade de procurar treinar bem, fazer o melhor, dar as melhores indicações para depois o treinador usufruir delas. E são os caminhos. Muito bem, Mister. Fantástico. Seguindo um pouco a sua linha de raciocínio, onde fala de outros aliciantes que um selecionador tem, que um treinador de uma equipa de futebol não tem no seu dia-a-dia. Falando desses aliciantes como selecionador, estamos a falar provavelmente de muita observação, muitas viagens à Europa, porque os jogadores maioritariamente jogam na Europa. Estamos a falar da votação para o prémio FIFA World Player. Tem essa responsabilidade também. Como é que se processa essa votação? Como é que se processa a análise e a conjugação das viagens para observar o máximo de jogadores possível por essa Europa fora? Como é que faz esse planeamento e como é que é feita a votação, já agora, por curiosidade, do prémio World FIFA? Bom, começando pela primeira parte que tem a ver com a observação e a análise, nós já fizemos um ano e 3 meses de Camarões, à frente da seleção dos Camarões. Na primeira fase em que nós abraçámos o projeto, foi em 2019, outubro de 2019, nós tivemos, de facto, ali 4, 5 meses que nos deslocámos muito à Europa e andámos a fazer o contacto com os jogadores, a vê-los a competir, a termos algumas reuniões, algumas conversas privadas com os jogadores, no sentido, lá está, de nos aproximar para abreviar caminho, para encurtar o caminho. E de certa maneira, também para nos identificarmos com os próprios jogadores, porque temos essa necessidade. Fizemos essa observação. A partir do momento que houve a pandemia, as nossas saídas para a Europa, para a França, para a Bélgica, que é onde normalmente temos a maior parte dos jogadores, ficou cancelado, porque os estádios fecharam, e então fazemos à base das plataformas do iScout e Instat. Acompanhámos o fim de semana desportivo, vendo se os jogadores estão a competir, se estão a jogar, entramos em contacto, mandamos mensagens, e depois, durante a semana, eu tenho o meu staff técnico, tenho uma pessoa, para além de nós todos termos, cada um ter a sua tarefa, porque eu depois defino tarefas para os meus colegas, para mim e para os meus colegas, mas temos uma pessoa que está mais responsabilizada com a área do scouting, estar atenta a tudo aquilo que nos diga respeito quando os nossos jogadores estão numa fase boa ou estão numa fase menos boa, ou aparecem os jogadores no mercado europeu que eventualmente mereçam uma atenção da nossa parte. Tem essa pessoa que dá os alertas e depois nós vamos confirmar e vamos ver. Mas temos seguido, nestes últimos tempos, temos seguido através das plataformas do Instat e do iScout, porque não temos outra forma, porque não nos podemos deslocar por causa desta coisa da pandemia, evitamos os voos. Já temos que ir para os Camarões muitas vezes e ver, e é complicado. Mas sim, se estivesse tudo dentro da normalidade, obviamente que iríamos como fomos, muitas vezes, fomos à Suíça, fomos à França, fomos à Bélgica, fomos à Espanha, portanto andámos aí a seguir a pisadas dos nossos jogadores. Logo que isto normalize, vamos continuar a fazer exatamente esse scouting in loco, e pronto, e depois acompanhamos também dentro das plataformas que nos dão essa possibilidade. Relativamente à votação, aquilo que me foi proposto, deram-me a Federação, tiveram um documento, um ofício da parte da UEFA, com os jogadores que estavam na lista final para serem votados. Elegíveis, exatamente. Elegíveis, portanto, e vieram os jogadores, os melhores jogadores, o melhor guarda-redes, não sei o quê, e depois aí, a partir daí, em função daquilo que era a minha leitura, fiz a votação, mandaram-me isso por mail, diretamente da UEFA, e preenchi e enviei para a UEFA, nem sequer passou pela Federação dos Camarões. Foi diretamente, isto talvez para acabar com alguns abusos que foi no passado, viciarem algumas votações e tal. Portanto, a minha votação enviei diretamente para a UEFA, não passou sequer pela Federação, porque eles até passaram 3 ou 4 dias, perguntaram-me se já tinha votado. Eu disse, já votei, já foi. Portanto, já não há aqui, não pode haver aqui qualquer coisa de mudança. Em nome da transparência é fantástica. Exatamente. Muito bem. Mister, continuando com o tema selecionador, tem alguma curiosidade que nos queira contar? Algum convívio com as lendas do futebol camaronês?
Samuel Eto'o já o conhece, Roger Milá eu sei que já o conhece e que já privou com ele. Tem alguma história para contar? O primeiro encontro que tive com o Roger Milá foi em casa dele. Foi na primeira semana que eu cheguei aos Camarões, que comecei a trabalhar. As pessoas que estão a fazer a assessoria entre mim, que representam o Ministério e a Federação, tiveram o prazer de me querer apresentar ao Roger Milá pessoalmente, falaram com ele, eu disse, eu recebo aqui a minha casa, eu venho cá, não sei o quê. Pronto. E eu fui à casa dele, partilhámos ali algumas horitas ali a tomar um café e a falar de futebol, ele a contar-me, a situar-me sobre aquilo que é o contexto do futebol camaronês, toda a problemática que diz respeito à federação e aos desenvolvimentos destas separações laterais e essa coisa toda. E eu disse-lhe claramente que eu venho para trabalhar, não venho para sentir pressões. A pressão já temos do resultado. Essa é a maior pressão que tenho e essa eu não posso fugir a ela. O resto eu contorno porque foco no meu trabalho, e as decisões são minhas e é por aí que eu vou não vou para outro caminho. Pronto, e foi simpaticíssimo. Já me voltei a encontrar com ele 2 ou 3 vezes, ainda agora tivemos a acompanhar o CHAN, que é uma prova de seleções só para jogadores que jogam em África. Jogam em África, que é, digamos, que é a segunda seleção do país. A primeira é os Leões Indomáveis, a segunda é os Leões Prima A, é o nome que eles designam naquilo que é uma segunda seleção, só para jogadores que jogam em África. Eu estive a acompanhar esse torneio, eles chegaram às meias finais e tive 3 ou 4 vezes com o Roger Milá, porque ele é considerado um dos embaixadores do futebol camaronês. Está muito ligado ao Ministério. E obviamente pela figura que representou para o povo naquela década de 90, em que a seleção dos Camarões atingiu o seu auge. Obviamente que ele é um ídolo no país, é uma pessoa que quando passa toda a gente o aborda, mas isso também é extensível a muitos outros, porque o povo camaronês vive muito o futebol, então vive muitos jogadores. Quando vem um jogador conhecido na rua, aquilo é aos magotes, abordam logo, fazendo uma mesa redonda logo ali, que nem se consegue passar mais, portanto é normal. Quanto ao Eto'o, tive com ele também 2 vezes nos Camarões, uma das vezes até viajámos juntos para a França, para a França, viajámos juntos, França ou Bélgica, já não me recordo. Ele também vinha dos Camarões para a Bélgica e viajámos, falámos ali um bocadinho, mas o Roger Milá, o Eto'o, está um bocadinho ligado ao presidente da Federação, que acabou por sair agora por situações um bocado que eu não quero abordar, porque são situações que eu não domino bem, não conheço bem, e acabou por sair agora de uma forma prematura. Estava há 10 anos no cargo, tinha sido eleito, mas dizem que as eleições foram assim um bocadinho adulteradas. Acabou por ser, agora foi destituído através do TAS, um comunicado do TAS. As pessoas lá dos Camarões recorreram para o TAS, apresentaram uma denúncia qualquer e o TAS retirou do cargo. Ele está muito ligado ao Presidente da Federação, está muito ligado ao Presidente da CAF, que agora também teve envolvido num escândalo qualquer, foi demitido, mas vai ficar prematuramente, até haver novas eleições, não sei o quê. Digamos que dentro daquilo que é o habitat normal dos ex-jogadores, no caso do Roger Milá e outros que eram da década de 90, ele não pertence muito a esse grupo. É mais recente, embora seja uma figura, um ícone do país, claro que é, mas não tem muita ligação, a esse grupo. Mas eu falei com ele 2 ou 3 vezes e trocámos um bocado de algumas impressões sobre aquilo que era o futebol camaronês. Simpaticíssimo, portanto não tenho nada que apontar relativamente ao seu comportamento, mas eu acho que eles também já perceberam que o treinador está ali para fazer sentir as suas ideias e para seguir o seu caminho. Muito bem, fantástico, Mister, fantástico. Mister, assim, já vamos mais ou menos com 30 e tal minutos desta conversa fantástica, e o Mister disse que está a passar no instante, parece safrão 10. Não, já vamos mais ou menos com 30 e tal minutos desta conversa. Vamos mais ou menos com 30 e tal minutos desta conversa fantástica, e o Mister disse que ia aprender muito connosco e eu não vejo nada. O Mister não está a aprender nada connosco. Nós é que aprendemos muito consigo, só ver. Quer dizer, só ver muitos conhecimentos, Mister. Muito o quê? Desculpa. Muitos conhecimentos. A beber muita a experiência.
são 45 anos já ligados ao futebol, quer como treinador, quer como jogador. São muitos anos a falar sempre do mesmo e a partilhar, e como eu digo, é na partilha, é na conversa que a gente também vai ganhando lucidez para outros caminhos. E eu acho que isso que é importante. Sim, é verdade. Mister, tocando um pouco naquilo que o Mister falou um pouco ao princípio, que eu disse que agora íamos tocar um pouco mais para o final, isto é, Mister, hoje em dia eu diria que é quase, digamos, impossível conseguir fazer o que aconteceu com o Alex Ferguson. Isto é, estar 4 ou 5 anos no Manchester United sem conseguir ganhar nada e não ser despedido, ok? Vamos ser muito, muito diretos. Isto é, depois a seguir nós todos sabemos do percurso ganhador que de facto teve o Sir Alex Ferguson. Eu acho, pelo menos no meu ponto de vista, que hoje em dia se mede muito em sucesso de uma maneira mais imediata que efetivamente acontecia no passado. E numa seleção, ainda muito mais complicado isto é, porque existe menos tempo para trabalhar, não estamos todos os dias com os atletas, não é como nos clubes. Mister, acha que os treinadores muitas vezes não lhe é dado o devido tempo para respirar, estruturar, consolidar o projeto com uma coisa a médio e longo prazo, com uma visão a médio e longo prazo? Eu acrescentaria, isso é verdade, eu acrescentaria que hoje aos treinadores não se lhe é dado sequer tempo de palavra. Porque hoje em dia, e isto é frequente acontecer, e aqui eu refiro-me a Portugal, é o que eu conheço melhor também. Digamos que primeiro os clubes compram o fato e depois vão buscar a pessoa para o fato. O que é que eu quero dizer com isto? Contratam os jogadores, planeiam uma época e depois é que vão contratar o treinador. Okay. Eu não estou a dizer mentira nenhuma. Isto assiste-se no futebol português. É começar a casa pelo telhado e não logo diretamente pelos alicerces. Eu acho que se um clube tem uma ideia daquilo que pretende para a sua equipa, a primeira coisa que tem que definir é o perfil do treinador. Nós queremos este caminho. Qual é o perfil do treinador que nós temos que encaixar aqui neste clube? E escolher por sua cabeça. Não escolher por coisas laterais. Pá, este é o bom, aquele é bom, e não sei o quê, tal. Não. Nós temos que definir um perfil de treinador que queremos para a ideia de jogo da nossa equipe. E a partir daí vão ao mercado quem são os treinadores que têm este perfil. Fulano, fulano, fulano. E a partir daí vão decidir quem é a pessoa certa para aquele projeto. E depois contratam um treinador e vamos agora planear quer a época em termos de estágios, de jogos particulares, de preenchimento do plantel, quem são os jogadores que serão os mais indicados para representar aquela ideia, mas tem que vincular o processo do treinador. Só faz sentido este caminho. Eu tenho um caminho. Quem é que vai ser a pessoa que vai treinar os jogadores? Quem vai ser a pessoa que vai dar uma ideia de jogo aos jogadores? É o treinador. Então tem que vincular o treinador a esse processo. Planificação, organização e construção do plantel. Hoje em dia, muitos poucos clubes fazem isso. Ou quase nenhum. Eu diria quase nenhum. Portanto, eu diria que hoje em dia não se dá a voz ao treinador. Não se dá a voz ao treinador. Contrata-se o treinador, a primeira coisa que pergunta ao treinador, quanto é que queres ganhar? Está tudo ao contrário. Eu digo isto por mim porque eu sempre que fui abordado por um presidente para assinar contrato, ou para me dirigir um convite para a coisa, eu nunca pus o salário, nem o meu, nem dos meus colegas à frente de nada, nunca falei nisso. Isso era a última coisa. Qual é o caminho que vocês querem percorrer? Qual é o vosso objetivo? Nosso objetivo é este. Então, para se atingir esse objetivo, vocês têm que ter estas condições. Têm essas condições? Tem, mas há outros que punham à frente quanto é que quer ganhar? E o que é que a gente pensava disto? Este presidente quer saber o que é que eu quero ganhar porque tenho ali um à porta, quer saber o preço, se é igual ao que está ali à porta, ou se é mais caro ou se é mais barato. Isto não são formas de definir caminhos. E, infelizmente, hoje em dia no futebol português acontece isto com muita frequência. E na Europa, aquilo que vocês referiram aí, que não se dá tempo ao treinador, é verdade. Para meu espanto, que Inglaterra, que era um país
onde tinha raízes dos treinadores durarem 6, 7, 8 épocas num clube, hoje em dia também já começa-se a assistir a despedimentos prematuros. Já se nota a mentalidade um pouco a mudar, sim. E isto porquê? Eu vou lá chegar. Porque entraram nos clubes ingleses exatamente aquilo que entraram noutros países europeus. Os investidores querem resultados imediatos. Exatamente. Querem resultado imediato. E isso é um caminho muito perigoso. Porque nós chegamos ao final da época, só um é que ganha. Só um é que ganha. É verdade, mister. Não é? Portanto, não há cá milagres. Agora, só vai ganhar, na minha ótica, só vai ganhar aquele que planeou melhor, sustentou o seu projeto de uma forma mais equilibrada, e esse sim terá mais possibilidades de poder ganhar. E até pode nem ganhar, mas tem mais possibilidades de ganhar. Sem dúvida. Mas para isso temos que vincular as pessoas que vão dar, digamos, andamento ao projeto. Quem é que vai dar andamento? Jogadores e treinadores. Muito bem. Muito bem, mister. E hoje em dia não se assiste isso com muita frequência. Sim, nota-se que mete-se de uma forma muito, muito forte e de uma forma muito imediata aquilo que é sucesso e não sucesso. Nota-se muito isso no futebol. Pois, mas o sucesso não pode andar aliado, fora do sucesso, a planificação, a organização, o tempo para se obter esse sucesso, que é preciso dar tempo. É preciso dar tempo. As pessoas, há exceções, obviamente que há exceções, há casos que a gente chega ali. Eu vou dar um exemplo. Na minha carreira de treinador. Eu, uma altura, fui convidado para ir para o Trofense. E o presidente ia fazer o segundo ano numa prova profissional, que era a segunda liga. Portanto, no ano anterior tinha estado pela primeira vez num campeonato profissional. Os anos anteriores tinham estado sempre na segunda B, terceira divisão e por aí. Nunca tinha chegado a um campeonato profissional. No ano de chegar a um campeonato profissional, safaram-se na penúltima jornada da descida. Pronto. E no ano seguinte, o presidente decidiu tomar as rédeas ao clube, que era o investidor, mas decidiu ser o presidente, e tem um projeto para trazer-lhes para subir divisão. Disse-me o presidente. Uhum. Vem-me convidar a mim para vir. Andou um mês a tentar me convencer. Isto é verdade, não estou a dizer mentira nenhuma, porque é verdade. E eu, na altura, já tinha tido a experiência do Estrela na Primeira Liga, do Vitória Setúbal na Primeira Liga, do Belenenses, e eu disse assim, eu não vou para um clube que, à partida, não vai ter sucesso para chegar à Primeira Liga. Não vou. Não vou. Isto para chegar à Primeira Liga é preciso mais qualquer coisa. É preciso não só investimento, é preciso ter uma massa associativa, uma massa adepta que também galvanize o clube, é preciso ter outras dinâmicas. Eu disse, não vou meter. E as primeiras vezes disse que não. Mas o presidente foi tão persistente, persistiu. E eu nunca dizia que não, ia sempre reunir com ele. Até que um dia ele disse, você não quer ir para o Trofense porque diga lá o que é que você quer. Quero condições. Disse aqui, mas quer condições salariais? Não, você está enganado. Eu não estou a falar de condições salariais. Isso é a última coisa. Condições de estrutura. Projeto? O meu projeto, já lhe dei a entender, eu em 3 anos quero estar na primeira divisão. Disse, pois, mas você não vai estar comigo em 3 anos na primeira divisão. Sabe porquê? Porque daqui a 1 ano, ou meio das vezes, eu estou na rua. Porque o futebol português assim me diz. Mas eu sou diferente, eu venho da área empresarial, eu estou habituado a projetar as coisas a curto, médio prazo, e não sei o quê, a médio e longo prazo e tal. Disse, presidente, desculpe lá dizer isto. Você qualquer dia muda de opinião. Você não vai durar muito com essa opinião. Você vai para o futebol e vai ser para os outros. Vai aglutinar tudo. Portanto, é assim, eu vou lhe dizer com sinceridade. Você quer que eu vá para a trofa? Eu vou para o Trofense. Mas você tem que me dar condições. Mas condições que você quer? Jogadores. E quem os escolhe sou eu. Eu escolho os jogadores. Você vai negociar, mas o seu diretor desportivo vai lá e negocia com eles. Mas eu digo assim, quero aquilo, ok. O senhor senta-se à mesa e negocia com eles. Isso aí, o dinheiro não é nada comigo. Pronto, se é isso que você quer, presidente, ou vou tentar a subida este ano, ou então daqui a 1 ano e meio, 2 anos, na segunda época eu já não sou vosso treinador, você vai me mandar embora. Mas eu vou correr o risco. Sabendo que é um risco enorme, porque não se lançam os dados assim e vamos atacar a subida e subimos de divisão. Não é assim. Você vai me dar as condições. E já sei que você vai me exigir. Se eu não subir na final da época, você vai me mandar embora. Mas eu vou correr esse risco. E ainda por cima, estamos a falar no ano na segunda liga, tínhamos 6 equipas com o mesmo objetivo de subida. Estamos a falar da Rio Ave, Vizela, Beira-Mar, Santa Clara, Feirenses, uma data de equipas que queriam subir de toda a divisão.
Campeonato muito competitivo, a segunda liga. Exatamente. E o Trofensezinho, que vinha de ser safo na penúltima jornada, e assim também era depois. Isto é tudo Também maluco. quer subir. Também quer subir. Mas eu nunca assumi a subida. Disse, olha, você nunca vai ouvir da minha boca que eu quero subir divisão. Lá fora. Aqui dentro eu quero. Lá fora eu digo sempre que, pá, jogo a jogo, vamos até ao fim. Se nos acharem, a gente vai andar por aí, isso aqui. E a verdade é que nós contratámos os jogadores. Contratámos os jogadores que quisemos, que eu propus. Ele chegou a acordo. E subimos divisão. Mas isso é um risco grande. Isso é um risco grande. E agora vamos ao final da questão. Eu ganhei créditos porque o homem disse, opá, eu dei as condições a estes gajos e estes gajos conseguiu o objetivo. Fomos campeões nacionais. O Trofense foi campeão nacional desse ano. Exatamente. 2008. Vamos para a segunda época, primeira divisão. Eu tinha algumas reticências em continuar. Porque depois, como o Trofense subiu, começaram os abutres. Exatamente. Os gajos do lucro imediato começaram a aparecer, a pegar no orelha ao presidente, e o presidente começou a desviar o caminho. Eu comecei a ter muitos problemas na fase da pré-época, comecei a ter muitos problemas. Construção do plantel, já não foi como o ano anterior, aquilo já foi tudo. Pá, eu apresentei um número de jogadores para fazermos face a uma equipa estreante da Primeira Liga, para termos ali uma sustentabilidade boa, e o presidente só, mister, não podemos contratar esses jogadores. Você tem que contratar jogadores de patamar menos de 2.500 euros por mês. Senhor Presidente, já estamos a dar tiros nos pés. E eu apresentei-lhe 6 ou 7 jogadores deste patamar financeiro, que estes gajos vão ser o sustento para termos uma equipa para lutar pela permanência, que é aquilo que é o nosso objetivo. Se não contratarmos estes jogadores, vamos ter muitos problemas. Mas eu já sabia de onde é que vinha aquilo já vinha das tais pessoas dos abutres a picar, pá, contrata este, contrata aquele. Quer dizer, o treinador que tinha preparado as coisas no ano anterior, que tinha dado sucesso, deixou de contar para o prêmio final. Quem contava as outras pessoas laterais. É o tal problema do crescimento muito rápido. Cresceram, primeira liga. Exatamente. Crescimento rápido. E aquilo começou muito mal. E eu por acaso tive uma conversa privada com o meu adjunto, com os meus adjuntos, e disse ao pai, eu não vou começar a época. A época começa para a semana, íamos ao Alvalade, eu não vou começar a época, eu vou-me embora, vou pedir admissão. E hoje estou arrependido de não ter feito. Não fiz por consideração aos meus adjuntos, que me disseram, pá, então andamos aqui a comer os ossos durante o ano. E agora estamos na primeira divisão na Montra e vamos abandonar isto, vem para aqui outra. Não, agora vamos em frente. Se, pá, não temos condições para ter sucesso, não vamos ter sucesso. E não me enganei. À terceira jornada vim embora. Lá está, prematura, quer dizer, o treinador que ganhou créditos durante uma época desportiva difícil, como foi a segunda liga, passado 2 meses já não tinha a garantia de competência. Incrível. Isto é o futebol. Incrível. Isto é o futebol. Isso é difícil de gerir, é verdade. E isto para dizer o quê? Para dizer o quê? Ou as pessoas organizam e planeiam aquilo que querem para os seus clubes, os objetivos que têm em mente, e dão tempo a cimentar esse caminho, ou então vão andar constantemente a oscilar em caminhos sinuosos. Hoje pode correr bem, mas amanhã pode correr mal. E não tem um crescimento sustentável. Este é que é o grande problema. E eu costumo dizer que os treinadores, que são os homens que percebem mais de futebol, porque hoje em dia há muitos dirigentes que nunca deram um puto ao pé numa bola, estão no futebol. Nunca deram um puto ao pé numa bola, mas estão no futebol, porque têm capacidade de gestão e vêm de fundos de investimento e não sei o quê. Pensam que sabem mais que o futebol que sabem os treinadores. E não ouvem os treinadores. E este é o grande problema. Isto é um grande problema. E essa é uma das evoluções que o futebol tem que ter, porque esta é a parte evolutiva mais negativa do futebol. Porque o futebol hoje em dia está a parte económica aqui e a parte esportiva está aqui. Quando ela tem que estar sobre isso, que é o negócio do futebol. Quando ela tem que estar equilibrada, e às vezes se quisermos ter o prata-balança mais alto, tem que ser o desportivo, não o financeiro. Exatamente. Porque o plano desportivo é o que dá o equilíbrio ao financeiro. Se não houver resultados esportivos, o financeiro cai também. Este é que é o grande problema. Muito Só bem. que as pessoas que estão no futebol querem o retorno do investimento o mais rapidamente possível. Sem dúvida. Mister, falou aí na sua passagem pelo Trofense, mas nos anos que antecederam a sua passagem pelo Trofense, passou por 3 históricos do futebol português. Um primo-divisionário e 2 históricos. Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal e a Naval da Figueira da Foz. Como todos sabemos, temos aqui um denominador comum. Todos eles passaram as passas do Algarve, digamos assim, num futuro não muito longínquo. O Vitória de Setúbal mais recentemente, o Estrela da Amadora está paulatinamente a reerguer,
mas via na gestão desses 3 clubes algum ponto de contacto que fazia prever este destino para igual aos 3, ou muito semelhante aos 3 clubes históricos? São situações bem distintas. Começando pelo Estrela Amadora, eu tive 2 anos maravilhosos no Estrela Amadora. 2 anos maravilhosos no Estrela Amadora. Com muitas dificuldades financeiras. Eu recordo-me que também fui convidado para o Estrela, também com o projeto de subida. O Estrela tinha descido divisão nesse ano. E depois eu fui convidado pelo presidente que tinha entrado precisamente ao meio da época da Primeira Liga, do ano que desceram. Pronto, o presidente quis mudar as coisas e convidou-me a mim para ir para lá. E eu disse, pai, qual é o caminho? Qual é o projeto? Mestre, só temos um caminho. Nós temos algumas dificuldades. Eu entrei no clube há 7 meses para cá e comecei a sentir que o clube está com muita dificuldade financeira porque tem muitas dívidas do passado. E essas dívidas vão ter que ser pagas. E só há um caminho, é tentar chegar à Primeira Liga. Pronto. Nessa altura subiam 3 equipas. E eu disse, pronto, vamos tentar, presidente, vamos tentar subir, embora havia ali adversários fortíssimos, como era o caso do Passos Ferreira, a Naval, que subiu nesse ano também. Eu saí da Naval e fui para o Estrela. E pronto, e começámos a trabalhar e preparámos uma equipa, fizemos uma equipa também para discutir a subida. Com alguns jogadores da época anterior, da Primeira Liga, que ficaram, não sei o quê, ficou ali um núcleozinho forte, depois fomos com mais alguns. E só que o clube, do ponto de vista financeiro, estava muita dificuldade e tinha 4, 5 meses de salários em atraso. Em janeiro tivemos que vender o Frederick Soderstrom, que era um jogador importantíssimo na nossa equipa. Tivemos que o vender para um clube espanhol da segunda liga, que deu ali para pagar 3 meses e meio, e os jogadores começaram-se a rir, porque o presidente não queria vender. O presidente não queria vender. Veio falar comigo entaladíssimo e disse, olha, presidente, eu prefiro ver um jogador a ir embora, me faz falta, mas ver 20 e tal jogadores no balneário satisfeitos por receberem 3 meses e meio, porque é assim, você vai vender o jogador, mas vai pegar no dinheiro, vai pagar aos jogadores. Ele não, se fizer um negócio, eu pago aos jogadores, não pago tudo porque não chega, mas estão para pagar ali à volta de 4 meses. Então pronto. Então vendeu o jogador, mas o gajo faz muita falta, é importantíssimo. Vendeu o jogador que a gente não se vai desviar do caminho. Pronto. E ele vendeu, tínhamos ali muitos problemas financeiros, mas acabámos por atingir o objetivo, subimos divisão também nesse ano. Não fomos campeões nacionais, mas subimos divisão, Estrela Amadora. Fantástico. E depois no ano seguinte, fomos para a Primeira Liga, com os mesmos problemas financeiros. Pronto, mas era a Primeira Liga, estava na montra, era bom para toda a gente, era bom para o clube, e fizemos um campeonato fantástico na Primeira Liga. Desciam 4 equipas nesse ano. Nesse ano desciam 4 equipas da Primeira Liga. Recordo-me que nesse ano desceu o Vitória de Guimarães. Sim. E ficámos 8º ou 9º, já não me recordo, 8º ou 9º nesse ano. Chegámos ali a 5 ou 6 jornadas do fim, tranquilos. Que maravilha. Sem sobressalto nenhum, equipa porreira, tínhamos um grupo e um balneário fantástico, esse foi o nosso segredo, com os mesmos problemas financeiros, pronto. Mas previa-se que no Estrela Amadora, caso não entrasse ali gente para ajudar o presidente com dinheiro, aquilo podia descambar. Como veio a descambar, passado alguns anos, porque as dívidas eram enormes, depois o presidente daquela altura tentou meter os PERs, e os PERs foram sempre recusados, e não sei o quê, mas não era uma dívida assim astronómica, só que o Estrela Amadora não tinha as receitas que, por exemplo, eventualmente o Vitória Silva podia ter, o Belenenses podia ter, não tinha esse tipo de receita. A verdade é que havia ali muitos problemas financeiros e eu fiz 2 anos e vim embora no final do segundo ano do ano da Primeira Liga, vim embora. Pronto, mas sinceramente eu não esperava que o Estrela acabasse naquilo. Sentia que havia ali muita dificuldade, mas não sentia que o Estrela Amadora acabasse naquilo que acabou, infelizmente. A Naval era um clube que era muito gerido através do Sr. Preis, do presidente da altura, que era ele a que arranjava os dinheiros. E ele é que era a única pessoa que tratava o dinheiro. Era um clube muito presidencialista, não tinha uma estrutura diretiva muito abrangente, em termos estruturais era um clube com alguma debilidade. Mas pronto, o presidente procurava, dentro daquilo que ele podia, ir dando as condições, embora se atrasasse também 2, 3 meses, andava a lei, não sei o que mais. Mas ele tinha tido uma experiência, no ano que eu fui para lá, ele tinha tido uma experiência muito, muito má, porque, não sei se vocês se recordam, houve um célebre jogo Rio Ave Naval, o último jogo do campeonato, que era o Álvaro Magalhães, o treinador da Naval,
estavam a festejar a subida, empataram em Belo de Conta, porque o Estrela Amadora estava a perder, lá embaixo em Portimão. Aquilo descambou que o Portimonense o Estrela Amadora deu a volta nos últimos minutos e acabou por ganhar o jogo. E o Rio Ave já não subiu. Desculpem, o Anaval já não subiu. Já não subiu. Não subiu. O que é que acontece? O Aprejo desligou-se completamente durante mês e meio. Quando tinha que preparar a equipa para o ano seguinte, desligou-se completamente daquilo. O treinador foi embora, o Álvaro Magalhães foi embora, uma data de jogadores foram embora e acabei por eu ser convidado. Eu estava no Braga aqui na altura a ver se queria agarrar naquilo. E fui falar com o Aprejo e o Aprejo disse-me a mim que nós no ano passado tentámos a subida, tivemos com o pé na primeira divisão e depois acabámos por não subir por causa disto assim e não. Mas eu este ano eu não quero entrar como candidato. Eu quero andar ali dos primeiros 5, 6, eu não quero entrar como candidato. Depois vamos ver, fazer uma equipa, reformular isto, pronto, ok, tudo bem, não há problema nenhum. Mas de facto era um clube em termos de estrutura diretiva muito pobre. Algum desconforto. Mas pronto, a gente lá fez o nosso trabalho, a verdade é que eu também não acabei a época, em fevereiro vim embora. Fomos para o Santa Clara 1-0 no Santa Clara e eu vim-me embora, ele despediu-me. Quando estávamos em quinto lugar ou sexto lugar, estávamos dentro daquilo que era a perspectiva. Dentro do objetivo que ele falou. Subiam 3 e estávamos a 4 pontos da subida, com 12 jogos ainda para a final do campeonato. Impressionante. E a verdade é que ele chegou ali e tomou a medida e mandamos embora. Pronto. Mas eu a da Naval senti alguma fragilidade, não dos problemas económicos, mas alguma fragilidade em termos estruturais. Senti alguma fragilidade. Porque eu sentia que aquele homem, um dia cansa-se disto, vai-se embora e o clube vai por aí abaixo, porque não há quem pegue nisto. E foi o que aconteceu. É o clube do homem só. Exatamente. Foi o que aconteceu. No Setúbal, no Vitória Setúbal, eu cheguei no Vitória Setúbal após a conquista de uma taça Portugal, depois no ano seguinte eles foram à final com o... Não, eles tinham ganho com o Hélio, ganhando a final da taça com o Hélio. Não, com o Hélio não, com o Rachão. Foi com o Rachão que ganharam a final da taça e com o Hélio foram à final da taça e perderam. Foi o segundo ano consecutivo que eles foram à finais da taça e perderam. Mas também já sentia ali muita dificuldade financeira. Muita dificuldade financeira. Embora eles tivessem feito um orçamento até que eu considerava que podiam fazer um bom plantel, mas equivocaram-se muito nas contratações. Para buscar jogadores de alguma qualidade duvidosa. Eu não comecei lá à época, quem começou foi o Hélio, depois substituiu o Hélio à quarta jornada. Mas eu vou-lhe dizer com sinceridade, eu sentia que o Vitória Setúbal, em termos esportivos, já vinha com alguns problemas de trás, embora tivesse ganho a taça, mas os problemas iam-se acentuar, porque o clube, para além de dar indicações de ter problemas, alguns problemas financeiros e de não poder investir, estava com outro problema grave, é que tinha jogadores que já estavam ali há 6 ou 7 anos no balneário e eram os donos da quinta. Pois. Eram os donos da quinta. Eu tenho uma mentalidade no futebol que é assim, para mim temos que trabalhar, seja no Algarve, seja em Braga, seja na China, temos que trabalhar. E temos que trabalhar dentro daquilo que são os princípios do treinador. Só que os jogadores tinham tanta força, os jogadores, que eles não aceitavam que o treinador impusesse as suas metodologias de treino. Eu estive lá 10 jogos e vim embora. 10 jogos são 2 meses. Pedi para me vir embora. Mas sinceramente senti que os problemas de Vitória Setúbal, em termos esportivos, que se iam acentuar. Nunca imaginei, sinceramente, no tempo que lá estive, nunca imaginei que ia acontecer, não aconteceu em termos económicos. Mas depois de ter vindo embora, passado alguns anos, comecei a ouvir que o Vitória Setúbal tinha problemas seríssimos de dívidas e que aquilo estava muito, muito mal mesmo. Comecei a ouvir isso, porque no futebol as pessoas passam a mensagem. Sim. E eu, sinceramente, foi um clube que eu gostei muito de ter trabalhado, embora não tivesse tido um bom grupo, tivéssemos uma empatia, não tivemos empatia e a decisão de vir embora foi minha. Disse logo, começou eu, como me sinto bem, eu vou embora. E fui-me embora. Mas tive muita pena porque é um clube com um historial tremendo, é um clube que faz falta ao futebol português, a cidade de Setúbal gosta muito de futebol. Sem dúvida. O Vitória Setúbal tem muita tradição no futebol português e é uma pena aquilo que está a acontecer ao Vitória Setúbal estar na divisão que está e com todos estes problemas. Eu desejo sinceramente que eles consigam recuperar, que apareça ali um investidor e que consiga trazer o Vitória Setúbal para o lugar que merece, porque de facto é um clube histórico e que faz falta ao futebol português, mas faz falta ao português
um clube fortalecido, não é? Com estes problemas todos. Claro. Problemas todos não. Subscrevo, Mister, até porque o Vitória Setúbal já há muitos anos que andava a dar sinais deste tipo de instabilidade ao longo de muitos anos. Mister, para finalizar, e como não poderia deixar de ser, vamos falar da sua passagem pela Roménia, obviamente, das várias passagens pela Roménia. A Roménia, ainda hoje, quer dizer, hoje, em qualquer dia que vai passando, ligam-me da Roménia. Olha, eu vou-lhe contar que a outra semana estava nos Camarões e houve uma pessoa que me ligou. Ia haver lá uma mudança no treinador. Eu estou a treinar a seleção dos Camarões. Pensei que já tinha saído, cara. Não, estou aqui, estou bem, deixa-me cá estar, cara. Deixa-me cá estar. E por acaso fiz ali fortes amizades, tive ali, conseguimos granjar ali uma boa imagem em termos daquilo que é a competência de uma equipa técnica. Também fomos felizes porque também conseguimos ali alguns títulos. Sinto que os romenos têm muito respeito por mim, pelo trabalho que nós conseguimos lá desenvolver e por aquilo que acrescentamos em termos de ideia de jogo, porque as equipas que nós treinamos lá tinham uma identidade, eram equipas que via-se que tinham ali o trabalho e o cunho do treinador. Isso é a nossa marca de podemos ter, digamos, alguma simpatia por parte de quem gosta de futebol. E isso foi o que aconteceu na Roménia. Eu às vezes até, por brincadeira, digo aos meus colegas, ainda vou lá terminar na carreira. Vou ser aqui, ainda vou lá fazer mais 10 anos para terminar a carreira. Porque de facto gostei, adaptei-me bem ao clube, fiz ali boas amizades. Sei que as pessoas têm alguma simpatia por nós. Isso é importante, porque eu digo que no futebol, para além do aspecto profissional que nós temos que ser, também há o outro lado, que é o lado social, criamos amizades, e isso foi muito bom. Na Roménia foi muito bom. E para nós, nomeadamente o Cluj, estive lá 3 vezes, não é fácil um treinador voltar ao clube 3 vezes. E das 3 vezes que eu lá estive, tivemos sucesso e as coisas correram bem, embora fui despedido em primeiro lugar. Isso é que é incompreensível. Eu ia perguntar disso. É completamente incompreensível. Na Roménia tudo é compreensível. No futebol tudo é compreensível. Tudo é compreensível. Ao ponto de a gente às vezes ter uma discussão no balneário com o presidente, porque o presidente entrou do balneário, coisa que a gente aqui não está habituado, entra no balneário e começa a dizer no intervalo no jogo: vou-te multar em 1.000 euros, a ti em 2.000, e diz o jogador para o presidente: não, 2.000 não, 4.000, e eu tenho que pegar no presidente para o fora do balneário, não é? Portanto, isto é possível. Nós estamos a fazer também um bocadinho aquele papel dos maluquinhos, estamos a fazer às vezes também um bocado maluquinhos e corajosos. E ao ponto, eu tive uma passagem que é muita gira. Estamos num jogo e o meu diretor desta última vez foi um ex-jogador meu, lá no Cluj, das 2 vezes que lá tinha passado, depois ele de França deixou de jogar, ficou lá na estrutura como dirigente. E ele conhecia o meu procedimento, sabia o caráter que eu tinha, e o gajo estava no banco sempre o telemóvel ligado, né? Sempre o telemóvel ligado. Aqui lá temos o presidente e temos o dono do clube, né? Na Roménia é assim que funciona. Tenho o dono que é o investidor e tenho o presidente. O dono manda mais que o presidente, obviamente. E nós estávamos num jogo e logo aí a 10 minutos uma falta ali perto da nossa área e vai lá o jogador da equipa adversária e mete a bola na gaveta. Então a bola mesmo na gaveta, 1-0 para os passado. Eu normalmente nunca estou sentado no banco, estou sempre fora do banco, ali a ver o jogo, tranquilo e tal. Quando quero alguma coisa, trocar impressões com o outro junto, ponho ao banco, troco um bocado de impressões com ele, ou ele vem ter comigo e tal. Normalmente não estou sentado no banco. E às vezes por 3 eu olho assim para o banco e vejo o meu adjunto assim, numa conversa mais animada com esse diretor. E eu fiquei assim: o que é que se passa? E o meu adjunto já me disse: não foi nada, tranquilo. Não. O que é que foi? O que é que tinha acontecido? E ele depois disse-me: o dono mandou uma mensagem para o diretor: diz lá ao treinador que tira o guarda-redes da baliza, que esse gajo não defende nada, cara. Só foi um gol desses. E o diretor ficou à rasca. Agora vou dizer ao treinador para tirar o guarda-redes da baliza. Ele manda-me já para o caralho, é logo com esse treinador. E deu toque ao adjunto. O dono também, mas mandou-lhe uma série de mensagens. Disseste, isso vais para tirar, não quero defender nada, e o caralho.
Portanto, não fez nada, foi vendido agora há uns meses atrás para a Arábia por os milhões. E eu percebi ainda qualquer coisa, mas um adjunto me disse que não era nada, eu continuei. Ao intervalo, entretanto a gente empatou, faz para o intervalo, e vinhamos assim a falar, e diz assim o Panem para o Baltazar, para o meu adjunto: já disseste ao Mister? Disse ao Panem: eu não vou dizer ao Mister, tens mais é maluco, fala tu com ele. E eu não falo. Fomos para o gabinete, e eu normalmente deixo sempre os jogadores um bocado à vontade, fico no gabinete a pensar um bocadinho, o que é que a gente vai mudar aqui, não vai? E diz-me assim o meu adjunto, o Baltazar: pá, vou-te dizer, é assim, aquela discussão que estava ali era que o Duano acho que mandou uma mensagem ao Paninho para tu tirares o guarda-redes. E o gajo agora está à rasca porque se tu não fizeres o que ele disse, vai para cima dele. Chama aí o Paninho. O Paninho veio, agora o que é que se passou? Eu não quero problemas, mas o Duano, mostrou uma mensagem. E disse: tu vais dizer o seguinte, tu vais ficar ilesa desta porra, não vais ter problema nenhum. Vais dizer a ele que já me deste o recado. E no final do jogo ele vai falar comigo. E o gajo, pronto, o gajo ficou tranquilo. Já disse ao Mister. Está tranquilo, já disse ao Mister. E eu não tirei o guarda-redes, obviamente não tirei o guarda-redes, eu nem ia fazer isso. Chegamos ao final do jogo, ficou 1-1. Não conseguimos dar a volta ao resultado, ficou 1-1. O gajo fartou-se de me ligar para o telemóvel, só que entretanto tinha ido à sala de imprensa, à conferência de imprensa. E o gajo ficou desnorteado, este gajo matando o telefone. Quando eu cheguei da conferência, viu uma chamada deles. Está-me a ligar para quê? O que é que este gajo quer? Queres ver que vai-me chatear por causa do guarda-redes? Deixei estar, passar-me cá, toca o meu telefone. Eu atendi. Mas as minhas chamadas? Eu disse: não, por acaso só vi agora. Foi à conferência de imprensa, não teve tempo para ver. Mas foi algum problema, o que é que se faz? Parem que te deu o recado. Diz que é o recado do guarda-redes. Qual é o problema? Então porquê é que não tiraste? Não tirei porque eu sou o treinador. Eu não tirei porque eu sou o treinador. E achei que não devia ter tirado. Então estás despedido. Tal e qual, isto é verdade, isto não é filme, isto é real. Inacreditável. Estás despedido. Diz assim: não, outro, ok, estou despedido, não há problema nenhum. Amanhã temos treino, eu estou aqui de manhã para fazermos as cantas. Amanhã estou aqui. Antes do treino é às 10h30, eu estou aqui às 8h30, já cá estou. Pronto, amanhã às 8h30 estamos aí. E desliguei o telefone. E eu disse: pô, a malta, preparem os sacos, façam já, marca amanhã vamos fazer contas com o homem, vamos embora para casa mais cedo. E viemos para casa. Passado para aí uma hora de eu estar em casa, toca-me o telefone outra vez. Era o gajo: estás mais tranquilo? Agora sempre: estás mais tranquilo? Tranquilo. É que estás nervoso, cara. É que estás nervoso, estou tranquilo, mas qual é o problema? Sei que, desculpa lá, e o cara estava nervoso, e o caralho, fiquei chateado com o resultado, Não, tu não ficaste chateado com o resultado. Já ao intervalo querias que eu tirasse o guarda-redes. Ainda faltava 45 minutos, a gente podia dar a volta ao resultado. Por acaso não demos, nós podemos ter dado a volta ao resultado. Portanto, tu já estava chateado antes. Mas há uma coisa que eu quero que tu metas na tua cabeça. Enquanto eu estiver aqui como treinador, quem toma as decisões de quem joga, sou eu. As coisas ver o que quiseres, se quiseres mandar-me embora, que eu vou embora já hoje. Não, o caralho, tens tolo, o caralho, está tranquilo, amanhã vai dar o treino. O que passou-se? E eu fiz logo fiz as minhas contas, digo assim: isto é coisa para mais 15 dias ou 20 dias, manda-me embora. E nós tínhamos um calendário até ao final de dezembro. Foi no início de outubro, tínhamos um calendário difícil, mas mesmo difícil. Taça e depois jogos com as equipas de cima da tabela. O Vitor Hugo, o Dinamo, tínhamos e já fizeram-se contas assim, bem. Ele agora vai levar com a Jarda, vai perder 2 ou 3 jogos, em dezembro já não vem, vai embora, fica lá em Portugal, já não vem mais. Só que saiu o tiro popular, ganhamos os jogos todos. Até a paragem do campeonato, ganhamos os jogos todos. O baixo ficou com uma cabeça. Pá, mas é surreal. Eu tenho passagens na Roménia, passado uns dias, começa-se a rir daquilo, mas na hora, um gajo tem que ter uma frieza e uma cabeça. Como é que eu vou gerir este gajo? Na hora não tem piada nenhuma. Dá vontade de dar um soco num gajo logo. Dá-me logo vontade de dar um soco. Dar um soco neste gajo. Mas o gajo tem que ter, temos de ter ali um bocadinho de capacidade. Jogo de cintura, não é? Jogo de cintura. Jogo de cintura, mas sempre dedicado àquilo que são os nossos princípios. Exatamente. Isso não abdico. Eu disse logo: manteram o honra, exatamente. Tu és o dono do clube, podes fazer o que quiseres, podes mandar embora. Mas eu sou o treinador. Na equipa, eu sou o treinador e eu é que decido. Não gostas?
Só tens que me dizer, não gosto, a gente resolve. De outra maneira. Fabuloso, mister. Opa, fabuloso. mas são coisas surreais. Coisas surreais. Na Arábia, isto na Arábia é espetáculo. Eu também estive na Arábia, lá no clube, o Al Fazal, clube pequeno. 2015, exatamente. Sim, por aí. E nós estávamos lá no jogo, opa, e já tínhamos perdido os jogos e íamos para o terceiro jogo. E aquilo estava 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, caralho. Opa, e a verdade é que a equipa não tinha qualidade nenhuma. Havia lá gajos que chutavam de canela. Eu disse, como é que eu vim parar aqui a treinar estes gajos a chutar de canela? Eu vou à regional de Portugal, trago 10 gajos melhor do que estes gajos. Isto é verdade. E estávamos lá no jogo e o caralho. E eu decidi fazer uma alteração. Ali logo ao início da segunda parte. Passado um bocado, saímos lá o árabe, todo lá com aquela porra lá, com aqueles belos e o caralho. Virado para o monte. É este, mete este. Eu virei-me assim para o gajo. Ele deu um barulho para trás. Para dizer, o que é que se passa? Este gajo está-me a queixar até a cabeça, que é que tu metas este gajo? E virei-me para ele, o gajo só falava árabe. O que é que tu queres, pá? Senta-te lá, está lá caladinho, traz-me o dinheiro, paga aos jogadores e mais nada, e caralho. O gajo em pleno jogo estava-me a querer dizer a mim ou ao jogo para meter o gajo que estava lá no banco, que ele queria fazer a substituição. Como é que é possível? Pá, passagens loucas, que um gajo passava uns tempos ri-se, não é? Um gajo ri-se, está a tomar uma cerveja e ri-se, contamos estas coisas entre amigos, um gajo ri-se com isto. Mas pronto, são as coisas boas do futebol, que a gente depois fica para recordar. Mister, fantástico. Acabámos por abordar aqui uma série de curiosidades que foi absolutamente, deu aquele toque extra à entrevista, que foi toda ela sensacional. No fundo, a mensagem que eu queria deixar é que nós temos de ser iguais a nós próprios. Nós temos a nossa hora de competência. Foi sensacional a entrevista. E aí não é negociável. Fantástico. Isso mostra a integridade de um treinador e vocês têm a 100%. Mister, foi sensacional esta entrevista. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Foi absolutamente fantástico. E estas curiosidades no final deram aquele toque final extra, açucarado. Foi absolutamente fantástico. E espero que tivesse sido positivo para vocês. E agradeço a oportunidade, não só por estar a partilhar com vocês aquilo que é a minha experiência, mas no fundo também por vos conhecer pessoalmente. Não pessoalmente, muito obrigado. Mas pronto. Sim, pessoalmente. É sempre um prazer e obviamente são mais 2 pessoas que a gente mete no nosso núcleo de amigos. Muito bem, obrigado, muito bem. É recíproco. Nosso muito obrigado mais uma vez. Foi um orgulho absolutamente enorme tê-lo aqui connosco e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, não percam os próximos episódios da Bundesliga. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, meter um gosto, não gosto, se não gostarem, mas dificilmente porão um não gosto, porque isto foi absolutamente fantástico. E não se esqueçam de subscrever o nosso canal e partilhar esta entrevista sensacional nas vossas redes sociais, este conteúdo absolutamente fantástico. Mister, muito obrigado. Bem-aja, muitos sucessos para os Camarões. Vamos estar a torcer por si na próxima CAN e no próximo Mundial. Grande abraço. Obrigado. Obrigado e saúde para vocês. E tudo bom. Grande abraço. E obrigado. Grande abraço. Obrigado nós. Um abraço.